O segundo princípio da ótica geométrica é o princípio da independência dos raios luminosos, tá certo? O que diz esse princípio? Quando dois raios de luz eles se cruzam, após o cruzamento, cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Ou seja, cada raio de luz ele se propaga em um meio independente da existência de um outro raio de luz. Tudo bem? Por exemplo, aqui, imagina que aqui você tenha duas lanternas. Quando você liga essas duas lanternas, os seus feixes eles se cruzam, tá certo? Mas após esse cruzamento, esse feixe vermelho segue sua trajetória como se nada tivesse acontecido. A mesma coisa acontece com o feixe verde. Ele segue seu caminho como se esse cruzamento não tivesse acontecido. Ou seja, cada feixe de luz, cada raio de luz, ele se propaga em um meio independente da existência de um outro raio de luz. Tudo bem? Tá certo? O terceiro princípio da ótica é o chamado princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Tá certo? Mas antes de falarmos desse princípio, é necessário que você conheça um outro princípio, que é o chamado princípio de Fermat, certo? Esse princípio de Fermat, ele também é chamado de princípio do tempo mínimo. Imagine que a luz, ela tem que sair de um ponto A em direção a um ponto B, tá certo? Entre esses dois pontos A e B, existem vários caminhos, existem várias possibilidades, tá certo? Dentre todas essas possibilidades que a luz pode ter entre A e B, ela sempre escolhe um caminho. E esse caminho que ela escolhe é aquele em que o tempo de percurso é o menor possível. Tudo bem? Aí você pode argumentar o seguinte: mas Nonato, o caminho que a luz escolhe, já que é o caminho em que ela gasta o menor tempo, esse não seria também o menor caminho? Veja bem, nem sempre o caminho mais rápido é o caminho mais curto. A luz ela sempre escolhe o caminho mais rápido. Agora, pode ser que coincida que esse caminho mais rápido seja o mais curto, mas nem sempre os dois coincidem. Por exemplo, imagine que esse observador ele percebe que essa mulher ela está se afogando. O caminho mais curto entre ele e ela é através dessa trajetória aqui, tá certo? Mas esse cara, ele pode ser o maior nadador do mundo, mas ele sempre corre mais do que ele nada. Essa distância bem aqui tracejada é o caminho mais curto entre ele, mas é um caminho aonde com certeza ele vai perder muito tempo, tá certo? É claro que se ele puder correr o máximo que ele puder na areia para depois entrar na água, logicamente ele pode chegar a tempo, não é certo? Então veja, esse caminho daqui para cá não é o caminho mais curto, mas ele é o caminho mais rápido, entenderam? A luz escolhe isso, ela escolhe sempre o caminho mais rápido e pode ser, claro, que esse caminho mais rápido coincida com o caminho mais curto. Mas o que se quer dizer que nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais rápido. Tá certo? Bom, já que entendemos o princípio de Fermat, agora a gente pode compreender o terceiro princípio da ótica geométrica, que é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Tá certo? O que diz esse princípio? Ele fala o seguinte: a trajetória seguida pela luz, ela não depende do seu sentido de percurso. Em outras palavras, a luz, ela é fiel ao seu caminho. Tá certo? Bora tentar entender isso aqui. Nós vimos que entre esses dois pontos A e B, a luz ela tem várias possibilidades de sair de A e chegar em B. Mas nós vimos que dentre todas essas possibilidades, a luz sempre escolhe uma.
E essa trajetória que ela escolhe é aquela em que o tempo de percurso é o menor de todos, tá certo? Então, imagine que a luz, ela tenha escolhido essa trajetória. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se você mandar a luz de volta, se você mandar a luz de B para A, ela vai ter que vir pelo mesmo caminho. Ou seja, em ambos os casos, a trajetória da luz é a mesma, tá certo? A única coisa que muda é o sentido de percurso. Tudo bem? Por isso que se diz que a luz, ela é fiel ao seu caminho. Tudo bem? Uma aplicação disso é você estar sentado, por exemplo, no banco de trás de um carro, você olha para o retrovisor interno e vê os olhos do motorista. Isso quer dizer que se ele olhar para o espelho, ele vai ter que lhe ver. A trajetória da luz é a mesma para vocês dois. A única coisa que muda vai ao sentido de percurso. Tudo bem? Até a próxima videoaula.